para a gente orar e agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de servir, pelo privilégio que temos de ser seus filhos. Oremos. Pai querido, amado, nós queremos, Senhor, te agradecer nesse momento, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez digno de estarmos aqui, Senhor, diante da tua presença, buscando ao Senhor. Pedimos ao Senhor que seja o culto que será feito aqui nessa noite, é para o Senhor. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. Que a tua presença, Senhor, nas nossas vidas seja algo real e constrangedor. Que as pessoas tenham sede de Jesus por causa do nosso bom proceder. Fica conosco, Pai, que nós te pedimos e mais precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor dizendo que Jesus é o Cordeiro digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. O novo cântico
que Ele é digno. E nós somos gratos a Jesus pelo preço que Ele pagou em nosso lugar. Nós vamos declarar isso agora. Vai Ele. Vamos com alegria. Faça dessa música uma oração essa noite. Senhor, obrigado pelo preço que o Senhor pagou.
família de Aelcia e a Ciane e Dona Dani e Isabelle, né? São ali da sede, para a gente é uma alegria tê-los aqui, viu? Voltem sempre, como é que a igreja diz aos nossos amados irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, tragam a gente. E se quiser, fique com a gente. Amém, glória a Deus. Graça e paz, irmãos, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Passávamos a vez em comunicar a nossa congregação, dizer que quarta-feira, às 19 horas, estaremos aqui estudando sobre números. O nosso irmão Anciel está aqui nos ensinando ainda mais sobre números e nós podemos, nesse momento, ter a oportunidade de perguntar, questionar, tirar nossas dúvidas, porque esse é o momento de nós aprendermos ainda mais. Então, quarta-feira, às 19 horas, esperamos cada um de vocês aqui na nossa congregação. Informar os irmãos que quinta-feira nós teremos nosso culto no lar. Será na casa da nossa irmã Maria, a filha de Nenza. Então, todos nós também, mais que convidados a estar indo no culto do lar. Está sendo uma bênção, aqueles que podem estar indo, estão vendo como Deus está falando aos nossos corações. Porque muitas vezes nós pensamos que nós vamos abençoar aquela casa que nós estamos indo, mas da maioria das vezes, da maioria esmagadora, nós que saímos abençoados, aliás, todos que estão ali. Então, quinta-feira, 19h15, culto no lar, na casa da irmã Nenza, e todos são convidados para estar lá, presente, louvando, glorificando, clamando ao Senhor e ouvindo a palavra do Senhor também. Aqueles que não sabem chegar na casa de Maria, nós iremos durante a semana informar um ponto de encontro. Se alguém tiver uma dificuldade de chegar até lá, também sinaliza para a liderança no grupo que o importante é todo mundo estar lá. Não podemos perder essa oportunidade de glorificar o Senhor naquela localidade. Domingo, no próximo domingo também estaremos aqui às 12h30. Todos não é mais do que bem-vindos a estar aqui para louvarmos o nosso Senhor. Nesse momento, o tema da oração que vai ser projetado: Deus pode restaurar qualquer família, independentemente da situação que ela esteja. Como eu falamos no domingo, se você pensar de onde Jesus te tirou e mudou a sua família, Ele pode mudar também aquela família que vocês conhecem, seus amigos, familiares, quem seja quem for que você conheça e acha que é impossível a mudança. Até dentro da nossa própria casa, alguns parentes que estão afastados ou que ainda não conhecem o Senhor. Deus pode restaurar qualquer família, independentemente da situação que ela esteja. Basta que nós possamos estar orando por esse tema, sempre às 10 da manhã e às 8 horas da noite, e acreditando. E depois que o tema mudar, continue orando, porque Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar a família que nós estamos pensando nesse momento. Deus tem o poder. Deus nos tirou do pecado, tirou lá do mundo. Por que não pode tirar essa pessoa que nós estamos pensando nesse exato momento? Para a gente é difícil, é complicado, a gente não entende, mas para ele é só rapidinho, pode acontecer. Então continue perseverando, crendo, orando, que Deus pode mudar qualquer situação da sua família. E nesse primeiro momento de oração, vamos orar pela presença restauradora do Senhor no meio das nossas famílias. Vou convidar nossa irmã de Orão para estar orando por esse tema, pela presença restauradora do Senhor no meio das nossas famílias. Oremos. Oremos. Salve a igreja, Pai do Senhor. Oh Deus, obrigada por tudo, obrigada por tua fidelidade e lealdade. Obrigada porque cremos que o Senhor tem o poder de restaurar qualquer família. Restaurar aquela família que está na tua presença, aquela família que também não está, mas que tem um membro ali orando, tem a igreja na comunidade orando pelas famílias, pela restauração, lutando para que o teu projeto,
um dos projetos mais amados é a família, Deus. E sabemos o quanto isso é importante na igreja, na sociedade, e que podemos realmente conseguir, através da oração, da tua palavra, do testemunho de vida, da nossa fé, realmente fazer esse ide de orar, de buscar, de levar a tua palavra às famílias que precisam, que sabemos o quanto tem as famílias aí que estão realmente precisando de um consolo, da solução do teu poder para restaurar as famílias. Sabemos que não há nada impossível diante de ti, e com a nossa fé sabemos que isso pode acontecer, Deus, diante de qualquer família, por mais que as pessoas possam olhar e dizer não tem jeito, mas sabemos, confiamos no Deus único, no Deus vivo, que pode todas as coisas, pode restaurar, pode curar, pode salvar, é o único salvador das famílias, e sabemos, ó Deus, que cremos nisso. Obrigada por tudo que o Senhor possa estar vivificando cada família aqui presente, cada família aqui o Senhor possa estar com o teu Espírito Santo, indo nos lares, restaurando os corações, curando as feridas, ó Deus, e restaurando com o teu Espírito a vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Vamos ler a palavra do Senhor que está lá em Neemias 9, verso 6. Está vendo juntos? Vamos lá? Só tu és o Senhor, fizeste os céus, até os mais altos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles há. Tu preservas a vida de todos eles, o exército dos céus te adora. Amém. Glória a Deus. Convidar a nossa irmã Lica para nos auxiliar nesse momento no recolhimento dos dízimos e das ofertas.
que eles precisam assim e pedem para o Senhor para trazer, Senhor. Que esse dinheiro seja para o benefício da igreja, as pessoas que foram pegar, façam aquilo que realmente tem que ser feito. Que eu sei que nós bebemos, nós comemos tudo que é feito dentro da igreja, tem custo, Senhor, e que isso seja provido, porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor tem cuidado da tua casa. Recebe todas as ofertas e dízimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convidar aqui à frente os irmãos que têm motivos de bênção e os aniversariantes da semana. Nós vamos louvar o Senhor pela bondade dele. Não vai chegar. Cielo fez aniversário no dia 2 de junho, mas uma primavera com a glória do Senhor. Nos alegramos já com a bondade do Senhor, porque Ele tem nos dado mais do que a gente merece. Amém? Então, meu desejo, eu sei que eu sou suspeita, mas sou eu mesmo que vou falar, é que o Senhor continue a boa obra que Ele começou. Amém. Que o céu possa de fato amar o Senhor acima de todas as coisas. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos ter parabéns, que acho bem. Orar pela vida de Loura, da sua família, agradecer ao Senhor, porque daí conseguiu, né? Para a glória de Deus fazer isso. Que o Senhor continue abençoando e cuidando da vida dela, a vida de Erika, que tem ficado com o Dai todas as noites, Loura também, né? Tem ido passar um dia, então tem sido ali dias difíceis, mas o Senhor tem dado o suporte necessário que elas precisam. E na terça-feira, uma permissão do Senhor, já sai o resultado, né? Já é mais um passo dado aí para a glória de Deus. Eu orar também pela vida da nossa irmã Angélica, que passou por um procedimento, né? Firme, glória a Deus. Glória a Deus. Nossa irmã Josiane, que o Senhor continue abençoando. Oremos. Graças te damos, Senhor. Grande é o seu poder, meu Pai. Nós estamos diante de um Deus que é eterno, diante de um Deus que é justo, diante de um Deus que é poderoso, diante de um Deus temível, soberano. Senhor, toda honra, glória e louvor seja dado ao Senhor. Amém. Exaltado seja o seu santo nome, meu Senhor. Queremos entregar tudo que somos nesse momento, meu Senhor. Queremos que o Senhor nos purifique em nome de Jesus, Pai. Possamos entrar aos seus átrios, meu Deus, nada menos do que como o Senhor quer que entremos, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, porque hoje já pecamos contra Ti. Meu Senhor, o Senhor conhece cada coração aqui, Pai. Sonda-nos, Senhor, escudrinha, Pai, cada coração aqui presente em nome de Jesus. Amém. Nos faz parar o Senhor apenas, meu Senhor. Sabemos que o inimigo anda ao redor rugindo como um leão. Ó, Senhor, procurando alguém para devorar. Mas no nome de Jesus somos seus, Pai. Amém. Toma posse, Senhor, de cada um de nós, Pai, de nossa família, em nome de Jesus. Queremos entregar nesse momento, Pai, seu servo, Senhor. Ó Deus, ele emana o bom perfume de Cristo, Senhor. Nós passamos perto dele, Senhor, e o perfume que vem dos seus atos chega até cada um de nós. Ó Senhor, em nome de Jesus, cuida dele. Amém. Cuida de suas atitudes, dos seus desejos, em nome de Jesus, que não sejam dele, meu Pai, mas que os desejos dele sejam seus, meu Senhor, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita, Senhor. No nome de Jesus, cuida de toda a sua parentela, meu Senhor. Cuida da sua descendência, Senhor.
seja seu, para que cada um de nós possamos servir-nos assim, meu Pai, o seu presente, o presente perfeito, que Ele possa tomar posse desse presente, que possa dar-nos dele, Pai. Em nome de Jesus, queremos agradecer, meu Pai, pela vida de Loura, pela vida de Dai, Pai, pela sua promessa perfeita em Dai, meu Senhor, porque Loura, Dai, sua família já caminham no meio da vitória, Senhor, e nós cremos, meu Pai, que depois da tempestade vem a bonança, Senhor. Nós cremos que isso é perfeito na vida de Loura, e é nesse sentido que já lhe somos gratos, meu Pai, porque cremos, temos fé, acreditamos naquilo que não estamos vendo ainda, porque vem de Ti. Agradecemos, Senhor, pelo feito na vida de Angélica, agradecemos pela bênção que ela vem ali, agradecida, meu Pai. E nós agradecemos também por Josi, por Eric, Senhor, que o Senhor continue dando bênçãos, chuvas e bênçãos eternas na vida deles, meu Pai. Obrigada também porque os que não vieram aqui na frente também têm bênção, Senhor. Então que o Senhor esteja ali, Pai, guardando, consolando, Senhor, e abençoando, dando muito mais, Senhor, porque o Senhor não tira, o Senhor dá. Quando o Senhor tira, é para dar. Então, em nome de Jesus, agradecemos também pelas crianças que aqui estão, agradecemos pelo Ministério Infantil, porque daqui a pouco estarão ali em cima, Senhor, e sua palavra será ministrada pela sua serva. Então, esvazia cada um deles para que possam ser preenchidos com seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmão, no mês de maio, nós já fizemos algumas visitas. A gente foi em 3 casas, na Luciana Rose e na casa da tia de né, por o Senhor essas 3 casas. Então a gente quer reforçar o convite para que na próxima quinta-feira a gente esteja na casa de Dona Lisa, na casa de Maria, né? E a gente fez esse esforço de estar lá presente, porque a gente sabe que o mês de julho é um mês mais difícil, porque começa o feriado, então a gente pode ter alguma dificuldade. Então, né, que a gente não perca essa oportunidade de estar ali com as nossas irmãs. Então, está aí o convite novamente. Vamos ler a palavra do Senhor que está lá em Isaías 40, dos versos 22 a 31. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um ferro e os arma como uma tenda para neles habitar. Mal eles plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles, e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão comparar? Quem se assemelha a mim? Perguntação. Erga os olhos e olhe para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel. O Senhor não se interessa pela minha situação, e meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém, glória a Deus. E nós vamos louvar o Senhor, agradecendo por todas essas coisas. Saber que deles estamos seguros e fortalecidos. Amém? Deixa eu convidar a ficar de pé nesse momento, para louvarmos juntos ao Senhor.
Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pedimos a tua bênção sobre a vida do teu servo, Pai. Cada irmão seja nesse momento orientado, instruído pelo Senhor. Que a gente possa estar com os nossos corações, os nossos ouvidos abertos para ouvir a tua palavra. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. A última vez que eu estive aqui pregando, no dia 4 de janeiro, 5 meses, fiz as contas hoje. Por que, Leandro? Por parte da resposta que eu ouvi hoje. O Senhor fala. É um texto que nós vamos ver, a história de Elias. Já ouvi muitos sermões, estudos sobre Elias. E o Espírito me levou a examinar a história de Elias. E quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor me falou. Antes de qualquer coisa, vamos orar. Senhor, estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor, diante do teu altar. Usa esse vaso conforme a tua vontade. E aquilo que tu me falaste ao meu coração ao longo desses dias, eu possa compartilhar com meus irmãos, Senhor. Porque primeiramente, ó Deus, foi o Senhor que me ensinou, foi o Senhor que me instruiu, foi o Senhor que me exortou, foi o Senhor que me orientou, foi o Senhor que me edificou, e é o Senhor que está restaurando todas as coisas. Louvado e agradecido seja teu nome, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Elias, antes de lermos o texto que está lá em 1 Reis 19, queria só lembrar o que é que 1 Reis 17 e 18 falam, para a gente chegar no contexto do 19, lembrando os detalhes da vida de Elias. Não vamos poder falar sobre tudo sobre Elias, mas vamos ver o que o Senhor me ensinou nesses dias a partir do texto do 19. Então Elias, quem é Elias? Profeta. Que profeta? Do reino do norte de Israel. Lembrando, Israel estava dividido em 2 reinos, norte e sul. Houve profetas do sul, como Isaías, como Jeremias, mas houve profetas do norte, como Oséias, como Eliseu e como Elias, que atuaram no norte de Israel. E Elias é do norte. E um dia Deus fala a Elias, e Elias vai ao rei Acabe. Quem é o rei Acabe? O rei Acabe, nesse momento, me parece que é o 10º rei de Israel, após a divisão. Vamos dividi-lo em 2 reinos. Acabe toma posse do reino? Não. Acabe é de família real? Não. Acabe é descendente do seu pai, que tomou o governo de Israel à força. Então Acabe não é de linhagem real. Ele é descendente de alguém que tomou o poder atrás de outro rei, que também não era de linhagem real. Essa era a situação de Israel do norte. Acabe foi considerado um dos piores reis do norte, se não foi o pior. O que é que Acabe fez? O reino do norte foi tomado pela adoração de Baal, o deus Baal, o deus falso Baal, que era ali da região de Canaã. E o que é que Acabe fez de pior? Acabe tornou a idolatria um programa de governo. Era o próprio governo, o próprio rei, que promovia a adoração a Baal. Com os recursos do governo, com a força do governo, ele promoveu a adoração e o culto a Baal. E fez
tipo de regiões, lugares para adoração a Baal, ídolos, né, para que Baal fosse idolatrado. E para piorar a situação, ele casou com Jezabel, muito conhecida, muito famosa. Quem era Jezabel? Jezabel era de outro povo, dos Cirônios, ou Sidônios, desculpe. Ela era profetisa de outro deus, Aserá. E Jezabel, quando veio para promover tanto o culto a Aserá, como fazer crescer o culto a Baal em Israel. E 450 profetas de Baal eram mantidos pelo governo de Israel. E 400 profetas de Aserá também eram mantidos pelo governo de Israel. Então eram 850 profetas desses dois deuses falsos. Essa era a situação religiosa e política de Israel do Norte. E o que é que Acabe fez para poder ter certeza que o culto a Baal e a Aserá cresceria, seria mantido e seria instalado em definitivo em Israel? Ele mandou matar, perseguir, expulsar todos aqueles que falavam do Deus de Israel. Muitos profetas foram mortos, outros fugiram, outros se esconderam, mas essa era a situação. E é dentro desse contexto que chega Elias, dentro do palácio de Acabe, e diz: assim diz o Senhor, vai ficar sem chuva por muito tempo. Por que sem chuva? Porque Baal era o deus da fertilidade e era quem promovia a chuva e promovia o crescimento da agricultura. Então Deus estava atacando o deus Baal, que era promovido pelo rei de Israel. Vai ficar sem chuva, assim diz o Senhor. Acabe ficou: o que é isso, o que é isso, o que é isso? Vai ficar sem chuva por muito tempo. Enquanto eu não orar a Deus para que a chuva caia, Israel não vai ver chuva. Nesse tempo, a capital já era em Samaria. Quem foi que levou a capital para Samaria? Acabe. Foi a grande obra dele. Conquistou Samaria e constituiu Samaria como a capital do reino do norte. E assim foi. E o que é que fez Elias depois? Foi buscar o Senhor. Ele foi ali em nome do Senhor. E agora você faz o quê? Elias, você vai se esconder em tal lugar e lá eu vou te sustentar. Lá eu vou te sustentar. E Elias foi para onde o Senhor mandou. O Senhor deu as coordenadas e Elias foi. E Elias ficou escondido todo esse período. Foram 3 anos pelo menos escondido. E como é que Elias se alimentava? Elias se alimentava que os corvos levavam o alimento para Elias de manhã e no final da tarde. E a água era de um ribeiro por onde Elias estava ali perto. Assim Deus sustentou Elias por muito tempo. Quem mandou Elias se esconder? Deus. Quem sustentou Elias nesse esconderijo? Deus. Por quanto tempo Elias vai ficar escondido? Deus determinou. Tudo por ordem de Deus. E assim Deus sustentou Elias até o dia que o ribeiro secou. Senhor, e agora? Agora você vai para a casa de uma viúva em Serepta, e lá eu te sustentarei. Na casa de uma viúva pobre, que estava agora só com o resto de farinha para fazer um pão, e ele disse que ia morrer com o seu filho. Mas Deus sustentou Elias ali, e abençoou aquela viúva, e abençoou o filho da viúva. Tudo Deus organizando a vida de Elias. Quando chegou o tempo, Deus diz a Elias: Elias, vá de novo a Acabe e vai fazer isso. E lá vai Elias. Chega Elias: ei, estou aqui. Você é aquele que tem trazido confusão para Israel. Você que tem trazido, com sua promoção ao Deus Baal. Eu vim aqui em nome do Deus de Israel e vim aqui te desafiar. Elias veio lançar um desafio para Acabe. Que desafio? Chame os profetas de Baal, chame os profetas de Aserá, vamos para o Monte Carmelo, e lá nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro. E aí foi todo aquele esquema que nós já sabemos a história: um altar para o Deus Baal, um altar para Deus. Os profetas
profetas de Baal e Aserá fizeram o altar, fizeram o sacrifício e ficaram aguardando. Qual era o critério? O Deus verdadeiro descerá fogo do céu. Olha que desafio Elias fez. Desafiou o rei, desafiou os profetas e desafiou o povo que estava caminhando na idolatria. Todo o seu povo. Assim foi Elias. E a gente já sabe a história. Então está aqui só relembrando. O fogo desceu do céu. Deus ouviu a oração de quem? De Elias. Elias estava seguro do que Deus quer fazer? Estava. Elias confiava em Deus para fazer tudo isso? Misericórdia. Como confiar? Elias teve coragem? Teve. E quando termina toda essa situação, Elias chega para Acabe. O interessante é que o texto mostra o rei Acabe sem saber o que fazer. O rei. E Elias vai ficar em direção a ele. Nossa, tem que fazer isso, vai comer. Porque daqui a pouco vai chover. Você vai ter que estar pronto para correr. Estava longe da sede do palácio. E o rei foi comer e descansar. E Elias manda para o seu ajudante, seu servo que estava junto com ele, que ao acompanhar, vá no alto monte 7 vezes, até você ver uma nuvem. Na 7ª vez o rapaz viu, veio uma nuvem do tamanho de uma mão. Aí ele diz, avisa o rei, o pau vai quebrar. Vai descer água que não vai ser brincadeira. E diga aí para correr, ou ele vai ficar atolado no meio do caminho. E assim aconteceu. A água veio no dia que Deus quis, quando Deus ouviu a oração de Elias. Esse é Elias. Mas o que nós vamos ver é o que vai a partir de agora. Tiago 5,17. Antes de ler 1 Pedro 19, o que Tiago 5,17 nos diz? Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. A primeira frase. Elias era? Vamos repetir? Elias era humano como nós. Porque Tiago está definindo, lembrando esse detalhe para todos nós. Isso aqui não está com irmãos. Se você pegar o texto de Tiago, capítulo 5, Tiago está falando sobre falhas humanas. Qual é a falha humana dentro da igreja? Mas ele está corrigindo, ele está orientando, ele está dizendo, ele está exortando, ele está admoestando. E aí no final ele diz, mas Elias também era humano como nós. Mas ele orou. E Deus ouviu. Ore também. Irmãos, nós temos costume de colocar pastores, líderes, homens e mulheres da Bíblia como super-heróis, como super-homens, super-mulheres. Porque quando a gente pensa em Elias, isso não é só a gente não, viu? Até os judeus também, quando lembravam de Elias, lembravam como um super-profeta. Um profeta de boa lembrança, que desafiou o rei, que fogo desceu do céu, que enfrentou os profetas Baal, que orou, ele parou de chover por 3 anos, orou, a chuva voltou de novo. Nós lembramos de Elias como um homem que subiu ao céu, numa carruagem de fogo, no meio do redemoinho. Olhamos para Elias e colocamos Elias no alto nível espiritual. Essa é a nossa tendência humana. Mas Tiago está dizendo, Angélica, que Elias era um homem comum, como eu e você. Elias era uma pessoa humana, como eu, como qualquer um de nós aqui, sujeito às mesmas falhas. Elias também ficava cansado. E a gente vai ver isso aqui. Elias se sentiu solitário. Elias teve solidão. Elias teve frustrações, pensamentos negativos. Como qualquer um de nós pode ter. Irmãos, através do exemplo de Elias, eu quero meditar como Deus lida com as nossas fraquezas.
Como é que Deus lida com a fraqueza de Eleão? Com as limitações de Eleão? Como é que Deus lida com as suas fraquezas e suas limitações? Vamos ver o exemplo de Elias. Porque nada na Bíblia está à toa. Deus tem um propósito em todas as linhas, letras, vírgulas, sílabas que estão na palavra. Amém? Amém. Interessante. Nós paramos por relembrar da história de Elias no Monte Carmelo, a chuva descendo, ele fala com o rei, a chuva vem, o rei tem que se ambientar, fugir, e a chuva ainda pega o rei no meio do caminho. Elias também vai correndo, uma história conta, quem quiser relembrar, leia lá, 1 Reis de 17, 18, 19, 20. Mas o que foi que aconteceu? Em menos de 24 horas, o caldo entornou para o lado de Elias. O que foi que aconteceu? 1 Reis 19. Vamos ler 1 Reis 19. Primeira Reis 19, de 1 a 7. Ora, Acabe contou a Jezabel. Acabe, contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhes. Jezabel mandou para Elias um mensageiro para dizer a ele que os deuses, ela dizendo, que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã esta é hora, Elias, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida dos profetas. Ameaça de Jezabel. Elias teve medo, está na palavra. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. E quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou onde havia uma giesta, um tipo de árvore, né? Não é bem esse nome não, o correto, mas é um tipo de árvore. Sentou-se debaixo e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeceira havia um pão assado sobre brasas. Isso no meio do deserto. Brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma pela segunda vez, pois a sua viagem será muito longa. Vamos ficar por enquanto no versículo 7. Irmãos, tudo que Elias fez foi com a oportunidade dada por Deus. Elias não foi em seu próprio nome, Elias não foi em nome da sua autoridade, Elias não foi com um certificado na mão, eu tenho autoridade, Elias não foi motivado por um diploma que ele recebeu em algum lugar, não, ele foi em nome do Deus de Israel. Amém, Senhor. E ele deixou isso muito claro. E anunciou o juízo de Deus para Acabe, um juízo pequeno ainda, vai ficar sem chover por muito tempo. Isso representava o que? Seca. A seca trazia o que? Fome. Desespero naquela região norte. E assim aconteceu por 3 anos. Elias desafiou a rainha Jezabel, sacerdotisa de Aserá. Desafiou os profetas, tanto de Baal como de Aserá, 850. Mas 850 era como se fosse um exército, um pequeno exército, mantido pelo poder central do governo do rei. Eram assalariados, tinham toda a proteção, tinham moradia, tinham tudo. Como eu disse, era um programa de governo. Irmãos, no Monte Carmelo o fogo desceu. Os falsos profetas foram desmascarados e mortos. E como prova da vitória dada pelo Senhor, o dono de tudo, só aí a chuva caiu. Depois de 3 anos e meio, Elias orou e a chuva desceu, mostrando que quem era Deus era o Senhor e não Baal. Amém, Senhor. Foi a maior vitória espiritual naquela região. A maior vitória. Houve várias vitórias ali naquela região, apesar de tudo o problema que havia na região norte. Mas essa foi a maior vitória, a mais clara, Deus mostrando: é eu que governo todas as coisas. Mas logo depois Elias recebeu uma ameaça de morte da rainha Jezabel.
Jezabel, famosa Jezabel. Qual foi o problema aqui? Ao tomar conhecimento da ameaça, ser notificado, ela mandou os mensageiros dizer, olha, aí mandou dizer isso aqui, ó. Quando ele viu a mensagem, Elias teve medo. Elias tirou os olhos do Senhor e colocou em Jezabel. Elias parou de pensar no Senhor e começou a pensar nas ameaças de Jezabel. E ao olhar para Jezabel e não olhar mais para o Senhor, Elias começou a olhar para as suas limitações, como nós faremos. Se eu olhar para mim, eu vou ver minhas fraquezas, minhas limitações. Quem sou eu diante do Deus Todo-Poderoso? E Elias ficou abalado. E o que foi que ele fez? A gente viu aqui no texto. Fugiu. Elias foi, veja só, Elias está em Samaria, ali nas proximidades. A Bíblia diz que Elias, na mesma hora, pegou a estrada e foi para Beceba. O que é que significa isso? Elias está no reino do norte. Beceba é no reino do sul. Ele saiu, vamos dizer, de país, saiu do país para ir para outro, para fugir das unhas de Jezabel. E quanto tempo durou isso, essa viagem de Elias? Em torno de uns 4 dias. Se você tirar uma média de 30 a 35 quilômetros por dia, Elias viajou em torno de 140 quilômetros numa pegada só, sem comer, sem dormir, sem beber água, sem descansar, sem nada. Foi uma pegada só. Foi isso. O medo produziu força em Elias. O medo, força que não traz vida. Elias fugiu e chegou a Beceba. E em Beceba ele pega o seu jovem que o acompanhava e diz: você fica aqui, porque eu vou continuar. E aí, depois de um dia entrando no deserto, e a gente vê as imagens do que é o deserto de Israel, é região seca, é pedregosa, não tem água, vegetação na sua maior parte rasteira, aonde é dessa forma. Foi nesse deserto que Elias entrou, sem água, sem comida, sem descansar, sem dormir, e já vinha de 4 ou 5 dias de caminhada. E assim ele foi, até que ele chegou nesse ponto, aonde debaixo de uma árvore pequena, mais ou menos dessa altura, ela não fica mais alta do que isso aqui, ele se sentou e debaixo da sombra caiu cansado. Só ele dormiu. Irmãos, a vitória no Monte Carmelo não foi um fato isolado. Foi uma sequência de acontecimentos, como a gente viu aqui. Começou lá atrás. Elias estava onde ele morava, era a região de Gileade. Se você pegar no mapa, você vai ver que Gileade está longe de onde Elias foi buscar o rei. E Elias é chamado por Deus, ele tem que ir para aquela, sai da sua região e vai até Samaria para falar com o rei Acabe. E lá acontece toda aquela sequência de fatos. Só a seca foram 3 anos. Durante todo esse período, o homem Elias sentiu que sua fé foi provada. E se acontece errado, bastava uma vírgula de errado, perderia a credibilidade. Será que eu entendi mesmo o que Deus mandou eu dizer? Será que eu estou fazendo as coisas de Deus? Então ele foi exigido. A sua fé foi provada. Suas emoções foram provocadas, como qualquer de nós. Mas ele resistiu e venceu. E alcançou a vitória em nome do Senhor ali no Monte Carmelo. No entanto, mesmo diante da vitória esmagadora, Elias teve medo das ameaças de Jezabel. O medo tomou conta dele. E o homem Elias não é mais o profeta. Fugiu. Irmãos, o medo nos limita. O medo é uma coisa muito forte. Ele mina nossas forças. Ele nos torna pequenos. A gente começa a se esconder, começa a achar pequeno. É o medo. Se a gente deixa o medo crescer dentro de nós, toma conta de nós vamos ver todas as nossas fraquezas, até aquelas que a gente nem conhecia.
Vamos ficar pequenos diante de qualquer situação. O medo tomou conta de Elias. Com medo, ele fugiu. Caminhou o dia inteiro pelo deserto. Por causa do medo, Elias fugiu. Por causa do medo, nós às vezes fugimos diante dos problemas que nos afligem. Por causa do medo, a gente foge de tanta coisa da vida para não enfrentar a situação que Deus já disse: eu vou contigo. Amém. Assim como você disse lá atrás, eu vou continuar contigo, vou levar você à vitória lá na frente. O medo faz a gente fugir. Fugir do quê? De enfrentar aquilo que Deus vai dizer: vá, eu sou com você, eu te sustentarei. Não foi eu que te mandei? Quem mandou você enfrentar a casa? Fui eu. Quem mandou você enfrentar os profetas de Baal? Fui eu. Quem desceu fogo do céu? Fui eu. Quem é Jezabel diante de tudo isso? Mais uma pessoa. Jezabel está nas minhas mãos. Mas Elias fugiu. Porque não olhou para Deus, olhou para Jezabel. O medo fez Elias fugir. O medo faz a gente fugir e enfrentar os verdadeiros problemas da nossa vida. Aquele que enfrentou o rei, seu exército e os profetas de Baal, agora fugiu. E fugir dos problemas, irmãos, vai surgir novos problemas. Os problemas aumentam. Porque problema surge em consequência do problema. E assim vai. Um problema gera outro. Você já não sabe mais onde começou. Fugir do problema faz eles parecerem maiores. O problema pode ser desse tamanho, mas eu estou fugindo dele. Ele vai parecer grande. O bicho pode ter, eu imagino ele ter 7 cabeças. Por quê? Eu nem fui ver se ele tem uma cabeça, eu estou mais 7. Mas eu estou fugindo, porque dia da dúvida eu não vou lá enfrentar. O medo faz a gente ver um problema maior. O medo, quando toma conta da gente, faz a gente achar que o mesmo Deus que nos deu a vitória ontem não é o Deus que nos dará a vitória amanhã. Por causa do medo que toma conta da gente. Elias ficou exausto, cansado com a caminhada. Ele arriou ali na árvore. Já estavam 5 dias caminhando direto, sem comer, sem beber e sem dormir. Humanamente, como é que nós imaginamos que Elias se sentiu? Totalmente exausto. Mas seu cansaço aqui não é por causa do problema. Interessante, né? O cansaço de Elias não é por causa de Jezabel, é por causa da sua decisão. Em vez de enfrentar o problema, Senhor, como eu vou enfrentar essa situação? Não, ele tomou a decisão e seguiu no caminho oposto do que deveria fazer. Agora ele está sofrendo as consequências da sua decisão de não fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, que era confiar nele. Até aqui o Senhor deu os passos de Elias, e agora para continuar dando os passos, mas Elias não buscou o Senhor para saber: Senhor, em relação a Jezabel, esse capítulo agora, como é que eu resolvo? Como é que o Senhor vai me dar a direção? Não, Elias decidiu: vou fugir. E assim ele fugiu. E agora está lidando com problemas que Elias, criou. A maneira como lidamos com os problemas nas nossas vidas vão gerar novos problemas, podem gerar novos problemas para nós e para quem nos cerca. Se Deus já te deu a direção, se Deus me deu a direção, se Deus nos deu a direção, é por aqui, mas eu vou por cá, pronto. Aquilo ali não vai mudar de situação, e eu vou agora enfrentar novos problemas, e vou levar quem me cerca, quem está comigo, minha família, seja lá quem for, para o meio dos meus problemas. E o outro problema continua lá, porque eu estou fugindo. Eu preferi criar novos problemas do que enfrentar um mundo que tinha. E assim Elias começou a criar novos problemas para ele. Muitas vezes, nossas piores crises podem vir depois de grandes vitórias. Nós buscamos no Senhor algumas coisas. E o Senhor nos abriu a porta, nos deu bênção, nos deu direção.
Mas quando eu começo a usufruir do que Deus me deu, aí eu deixo de orar, deixo de vigiar, deixo de buscar o Senhor, deixo de ser zeloso pelas coisas do Senhor. E aí começa a atrair, começa a abrir a porta da minha vida para que problemas aconteçam. Porque o Senhor já não está mais conduzindo a minha vida. Eu começo a deitar nas bênçãos. Quando nós precisamos buscar o pão todos os dias, orar todos os dias, buscar o Senhor todos os dias, independente da circunstância. Veja que Elias deixou seu servo aonde? Lá atrás. E foi sozinho. Escolheu a solidão. Vamos falar isso daqui a pouco. Mas o que eu queria destacar agora, o nome da árvore é zimbro. Não é aquele nome que apareceu ali não. O nome oficial é zimbro. Tem vários nomes, mas o oficial é esse, viu? Doutor Agrônoma. É um tipo de árvore, mais ou menos, no máximo as maiores ficam nessa altura da coluna. Debaixo daquela árvore, debaixo do zimbro, Elias pediu a morte. Ó Senhor, basta. Toma agora a minha vida. Pediu a morte ao Senhor. Dias atrás, ele estava na glória lá no Monte Carmelo. Agora o mesmo Senhor que ele pediu para descer fogo do céu, para que a água descesse, para que o Senhor me mata. Toma minha vida. Nós somos seres humanos, com as nossas limitações e as nossas fraquezas. Foi isso que Tiago diz. Nós estamos sujeitos às mesmas limitações que Elias teve. Ele é humano. Elias ficou exausto física e emocionalmente, ao ponto de desejar a morte. Irmãos, Elias chegou a pedir a morte no seu contato com Deus ali no deserto. Irmãos, nós podemos pedir a morte de diversas formas. Ele estava pedindo literalmente para morrer, como se fosse: esgotou minha obra, o que eu tinha que fazer eu já fiz, Senhor, agora me leva. Mas nós podemos fazer isso no dia a dia. Como? Quando eu isolo, eu estou nutrindo sentimentos de morte. Quero conversar com ninguém, quero ver ninguém. Não vou para a igreja. Não quero receber ninguém. Alguém bate na porta, não vou nem atender. Você vai? Não vou não. Foi fulano, já tem disse que não veio trabalhar. Eu estou sabendo que ele está trancado dentro de casa. Irmãos, isso é pedir a morte. É uma forma de você morrer também, aos poucos. Solidão. Alimentar pensamentos negativos. Eu fico aqui na minha cabeça só alimentando pensamentos negativos. Todo mundo está contra mim, ninguém gosta de mim. Fizeram aquilo comigo porque não me gostam, não gostam de mim. Não me chamaram por causa disso. Não sei o quê. E começa a alimentar pensamentos negativos, pensamentos que geram ressentimento, alimentar ressentimento, alimentar mágoa. Isso é alimentar a morte, irmãos. Porque você está matando a sua alma, você está matando o seu coração, você está matando a sua vida. Você está deixando de viver para só pensar em coisas negativas. Precisamos ser libertos em nome do Senhor, para termos vida. Não goste. Fugir de Deus. Só tem vida em Deus. Eu fujo de Deus, não quero me relacionar com Deus, não quero conversar com Deus. O que é que ele se fez? Não consultou Deus, ouviu a ameaça e correu. Não ouviu Deus, não buscou Deus, não orou, não perguntou a Deus a direção, não perguntou nada, simplesmente fugiu. E nós podemos fazer isso no dia a dia. Alguma coisa acontece na nossa vida e a última coisa que a gente faz é lembrar de Deus e buscar o Senhor. E a gente foge de Deus. E vida só tem Deus. Fora de Deus não tem vida. Por isso que ele desejou a morte, porque ele não estava conectado com o Senhor nesse momento. E viu uma sequência de atitudes para se afastar do Senhor, para se afastar da presença do Senhor, de não buscar o Senhor, de não depender do Senhor. Fugir da igreja.
igreja, corpo de Cristo. O Senhor nos tirou do mundo, da solidão, ovelhas desgarradas, para estarmos em corpo de Cristo, para estarmos uns com os outros, orando uns pelos outros, levando a carga uns dos outros. E quando eu fujo disso, e quando eu evito isso, eu estou desejando morte para a minha vida, porque não há vida fora do corpo de Cristo. Amém, meu Pai. Resistir a fazer o que eu preciso fazer, isso gera morte em mim. Se Deus te mandou, perdoe, e eu não perdoo, meu coração vai começar a ficar enlameado de ressentimento, de mágoa, e aquilo vai crescendo. Eu começo a ver inimizades, a promover inimizades, e comecei a buscar no meu coração, e começo a ver a pessoa ou as pessoas de uma forma totalmente diferente, e aquilo que eu carrego dentro de mim, sabor de morte dentro de mim, porque Deus já disse: perdoe, e você não perdoa. Ter misericórdia, eu não tenho misericórdia. E aí você vai produzir morte para você e para quem está ao seu lado. A vida espiritual. A vida espiritual, a nossa comunhão com o corpo de Cristo, não nos torna imunes ao cansaço mental e emocional. Nós não ficamos isentos dos problemas. Mas, irmãos, quando nos sentimos sobrecarregados, cansados, isso não é falta de fé, é cansaço. Eu tenho que identificar o momento que eu estou cansado, o momento que eu fiquei sobrecarregado, talvez porque eu quis carregar mais do que eu devia, porque em algum momento eu não ouvi e não pratiquei o que exatamente o Senhor mandou fazer. Uma decisão que eu não tomei antes, demorei para tomar, e assim vai, uma sequência de coisas. Isso me trouxe uma sobrecarga. Eu peguei a tarefa a mais do que o Senhor mandou tomar. Quis ser perfeccionista, o que o Senhor não exigiu, mas eu exigi de mim mesmo. Então isso vai trazer sobrecarga. Então quando vem o cansaço mental, o cansaço físico, o que é que está acontecendo? A minha humanidade está se manifestando. O ser humano. Aí você é ser humano, de carne e osso. Ele ia sentir as limitações humanas. E aí surge o desafio: o que fazemos quando elas surgem? Quando elas ficam evidentes? Quando eu percebo? Não fuja como Elias. Não evite o Senhor como Elias. Senhor, o que eu tenho que fazer na minha vida? Qual é a direção do Senhor para mim? Vamos ler 1 Reis, de novo, 19, desculpe. 1 Reis 19. De 8 a 10. Então ele se levantou, aí Elias, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. O anjo esteve ali junto com Elias. Só um pouquinho, Nicole. Esteve ali junto com Elias. Ele estava onde? Deixou o seu servo lá atrás, em Beceba, e mais andou um dia dentro do deserto. Um dia. O que é que Elias fez? Elias veio do norte, desceu, vamos dizer, para Itabuna, desceu, foi para um pouco antes de Eunápolis. Ali ele deixou seu servo. Aí ele desceu mais ainda, dentro do deserto. Ou seja, ele foi para o sul, ele foi para o extremo sul, para fugir de Jezabel. Até que ele caiu, cansado, junto daquela árvore. E dormiu. E aí aparece um anjo, enviado pelo Senhor. E agora Elias, levanta e come. Elias levantou, comeu e dormiu de novo. Fiquei tão cansado que estava, esgotado. Mais tarde, a Bíblia não resiste, com certeza foi hora depois. O anjo tocou de novo em Elias, levanta-te, come, bebe, porque a tua jornada vai demorar muito. Elias levantou, comeu, bebeu
e seguiu a jornada. E a gente não sabe que pão foi esse, mas foi um pão do céu. Porque Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Onde é que Elias foi parar? No extremo sul de Israel, no Monte Horebe. O que é o Monte Horebe? É o Monte Sinai, aonde Israel ficou por um ano ali, junto com Moisés. Onde Moisés viu a sarça ardente. Foi para lá que Elias foi. O outro extremo do país. Deus mandou um anjo. O anjo não foi dar sermão para Elias. O anjo não foi dar bronca em Elias. O anjo não foi exortar Elias. O anjo foi cuidar de Elias. Deus mandou um anjo. Quando você busca o Senhor, mesmo quando você às vezes toma direções erradas, Deus está querendo cuidar de você. Aleluia, glória a Deus. Elias seguiu o caminho errado. O caminho que veio na sua cabeça, por medo. Mas Deus estava com Elias. Não estava abençoando tudo que ele estava fazendo, mas estava ao lado de Elias, cuidando do seu servo. E mandou o anjo cuidar de Elias. O anjo cuidou da alma de Elias. O anjo cuidou do físico de Elias. Cuidou da alimentação de Elias. Cuidou do sono de Elias. Cuidou do corpo de Elias. Mesmo nas nossas teimosias, Deus ainda está cuidando da gente. Podemos não estar sendo abençoados porque estamos seguindo um caminho que não é o que Ele mandou. Mas Ele diz: eu cuido de você de qualquer forma. Então não fuja do Senhor. Não fujamos da igreja do Senhor. Porque anjos existem de diversas formas. Às vezes alguém bate na sua porta. Foi que você foi? Como é que vai? Eu vim te visitar. Nunca mais ouvi você. Posso entrar agora com você um pouco? É o anjo do Senhor chegando à tua porta. Receba o que Deus está te fazendo, da forma como Ele faz. Glória a Deus. A gente viu aqui. Vamos lá. A gente viu hoje, né? Então Elias se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus, que é o Monte Sinai. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Lá em Reis 17 e 18, a gente viu Deus mandando Elias se esconder. Quem mandou? Foi Deus. Disse aonde? Quem mandou? Foi Deus. Eu vou te sustentar onde você estiver. Quem mandou? Foi Deus. Quem garantiu? Foi Deus. Ficou até quando Deus disse: agora você sai e vai para a casa da viúva. Quem disse foi Deus. Agora você vai falar de novo com a Gabi. Tudo Deus dando a direção. Agora é Elias que está indo se esconder. Por conta própria. Por conta própria. Então ele foi parar lá no Monte Horebe, no Monte Sinai. E foi se esconder em uma caverna. Irmãos, quantas cavernas nessa vida nós podemos nos esconder nas nossas vidas? Há tanto tipo de caverna que nós podemos nos esconder quando a gente toma a direção que não é a do Senhor. Cavernas significam o quê? São lugares que nós nos escondemos dos nossos problemas e deixamos de viver. Irmãos, muitos se jogam nos seus empregos. Tem gente que entra de manhã cedo, eu já vi isso muito na minha vida. A pessoa chega de manhã cedo e só sai de noite. Chefe, os pés giram aqui, mas ele vai. Por quê? É para gastar o tempo. Porque não quer chegar em casa. Porque não quer ver tal situação. Porque não quer conviver com tal situação. Muitos se entregam aos vícios. Muitos se entregam ao ativismo religioso. Entra na igreja de manhã, só sai de noite. Vai segunda, vai terça, vai quarta. Mas na verdade está faltando algo na vida da pessoa. Porque a pessoa está buscando o ativismo religioso, não a Deus. Não é Deus que está dirigindo a vida da pessoa, é a pessoa que está dirigindo a sua própria vida. E Deus está vendo isso. São cavernas que podemos construir. Tem uma caverna também que a pessoa se achar vítima sempre. Sempre eu sou vítima. Não importa o problema. Eu sempre sou vítima. E aquele vitimismo acompanha a pessoa por onde ele for. E assim vai. Caverna das mágoas. Ah, você não conhece a minha vida.
sofri isso, sofri aquilo. Ah, fulano, vixe, fulano mexeu em mim. Há uns 40 anos que aconteceu isso, não sei o que foi. E a pessoa não vive desde aquele dia. São cavernas que a pessoa se esconde. Deus mandou ele para essa caverna? Não. Deus mandou a pessoa seguir essa direção? Não. Quem seguiu? A própria pessoa. E nós podemos fazer isso. Qualquer um de nós. Se esconder em cavernas, onde Deus não nos mandou a gente se esconder. E ali não tem vida. Ali não tem vida. E Deus, ao ver Elias na caverna, fez uma pergunta: que fazes aqui, Elias? E normalmente essa pergunta, quando Deus faz, ele deve estar no lugar errado. Muito difícil a gente estar no lugar certo. Que faz aqui, Elias? O Senhor já te fez essa pergunta em algum momento da tua vida? Ou está te fazendo agora? O que faz aqui? O que faz aqui você mergulhada nesse problema? Você não está confiando em mim? Você não está confiando em mim? E a resposta de Elias mostra a carga que ele carregava nos seus ombros. Tenho sido muito zeloso. E eu fiquei só. E procuram me tirar a vida. 3 partes da resposta dele. Tenho sido muito zeloso ao Deus de Israel. E eu fiquei só. E procuram tirar a vida. Elias caiu em 2 armadilhas perigosas, irmãos, que nós temos que evitar nas nossas vidas, nas nossas fraquezas, nos nossos momentos. Um é o perfeccionismo. Alguns chamam de complexo de Messias. De ser Messias. Eu vim para resolver tudo. Ou eu sei fazer tudo. Ou então, se eu não estiver à frente, nada vai à frente. Ou se eu não resolver, se eu não estiver lá, nada vai funcionar. A gente viu aqui, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Foi a resposta de Elias. Vamos lembrar. Israel estava mergulhado na idolatria. O rei promovendo a idolatria. Sacerdotes de Baal e de Aserá sendo pagos pelo próprio rei para promover a idolatria oficial. Os sacerdotes, a escola de profetas, os levitas, todos foram mortos ou tiveram que fugir. Essa era a situação religiosa de Israel. Chega Elias e todo aquele desafio que ele fez, até culminar no Monte Carmelo, o que é que se passou na cabeça de Elias? Agora o povo vai funcionar, agora o povo vai se levantar, vai ter avivamento, o povo vai se despertar, o povo vai seguir a Deus, o povo vai agora louvar ao Senhor. No outro dia não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Irmãos, esse sentimento pode minar nossas forças e a nossa fé. Pode nos iludir e fazer a gente não enxergar que Deus é que age soberanamente. Ele não depende só de mim. Deus tem um universo sob o seu controle. O poder de Deus não se limita a Elias, não se limita a Débora, não se limita a Angélica. O poder de Deus é muito maior, irmãos. Glória a Deus. Você já acreditou? Vou fazer uma pergunta aqui e talvez fique mais claro do que eu estou falando. Você já se achou que você é o único responsável pela salvação do seu filho? É o único responsável pela salvação do seu cônjuge, dos seus pais? Você se esqueceu que você é um cooperador na obra de Deus? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ninguém toma o lugar de Deus. Glória a Deus. A obra é do Senhor. E nós somos vasos na mão dele. Glória a Deus. E ninguém vai tomar o espaço do Senhor. Aleluia, Jesus.
Elias, nem eu e nenhum de nós. Elias se desgastou porque ele começou a achar que ele era o responsável pelo avivamento de Israel. O responsável pelo avivamento de Israel é o Senhor. É Ele que conhece o seu povo. Você acha que vai resolver o problema de seus pais? Quem resolve é o Senhor. Seja cooperador do Senhor onde você estiver, no seu trabalho, no meio da sua família. A obra é de Deus. Mais uma vez, nós somos seus cooperadores. O complexo de isolamento. Elias ficou só. Elias largou o seu servo lá atrás de Berseba. E agora seguiu 40 dias e 40 noites, mais um dia dentro do deserto, 41, sozinho. Na hora que ele precisava de companhia, na hora que ele precisava estar ao lado de alguém, na hora que ele precisava dividir suas dores, ele optou por ficar sozinho. Tem alguma coisa a ver com a gente? Em momentos da nossa vida, nós preferimos ficar sozinhos do que buscar a palavra do Senhor, do que buscar a igreja do Senhor, do que buscar pessoas que amam o Senhor, pessoas que amam o Senhor e amam a sua igreja, e amam o corpo de Cristo. Ele disse que era o único fiel no meio do povo, só eu fiquei só. Disse só o Senhor. Você já se enxergou de alguma forma, em alguma situação, que a obra de Deus parou em você? Pronto, eu não vou poder fazer, agora ninguém vai continuar. Ninguém vai poder mais fazer a obra. Ele chegou nesse ponto de achar que ele é o responsável pelo avivamento. Quando isso não aconteceu, se frustrou. Elias ficou só. Mas o pior, ele achava que Deus parou a obra nele. Só eu fiquei só. Ninguém mais. Irmãos, mais adiante, você vai ver lá nos textos mais adiante. Deus diz a Elias: Elias, eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram nos teus ombros. Eu sou aquele que conhece os corações. Você está fugindo da igreja porque está dizendo que está só. Eu tenho corações que temem a mim. Eu quero agir na tua vida através da igreja. Amém. Eu quero agir na tua vida através de você permitir que eu entre na tua vida. Eu uso você, mas eu uso Joel, eu uso Valmira, eu uso o que eu quiser. Eu tenho outros servos que eu posso usar. A minha obra não para em você, não para em Alemanha. Há uma continuidade. Glória. Nunca esqueçamos que Deus disse: o fardo é dele, não nosso. O nosso trabalho é o quê? Descansar nele. Amém. O teu trabalho é descansar nele. Glória a Deus. Cantamos, precisamos viver isso. E tem como Deus trata a nossa humanidade. 1 Reis 19, a partir do 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: ele ainda está debaixo daquela árvore. Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, no monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, mas não saia da caverna. E fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de um suave
Irmãos, a maneira como Deus tratou a crise de Elias mostra o zelo de Deus por nossas vidas e o derramar da sua graça no nosso dia a dia. Deus respeita a nossa realidade. Deus respeita a nossa humanidade. Deus respeita as nossas limitações. Respeita tanto que seu filho veio aqui em carne, viveu as nossas limitações, viveu as nossas lacunas, viveu as nossas fraquezas, entendeu, por isso ele é o advogado perfeito para nos defender. Pai, eu sei o que eles passam. Por isso ele é o nosso advogado justo e fiel, porque ele viveu as mesmas coisas que nós vivemos, só não pegou. Mas viveu, ele teve fome, ele teve sede, ele teve tristeza, ele viu a miséria aqui no mundo. Irmãos, Deus não repreendeu Elias por sua tristeza. Deus cuidou dele. Você pode ficar triste em algum momento da vida. Você pode estar dele, não tem problema. Você é humano, carne e osso, sentir dor. O que a palavra está dizendo é que você não deve se deixar dominar por essas coisas. Porque você tem um Deus que está acima de todas as coisas. E o que você recebeu é muito mais precioso do que aquilo que a gente está sofrendo. Deus cuidou do corpo e da alma de Elias. Cuidou lá no deserto, alimentou, mandou ele dormir, acordou de novo, mandou ele se alimentar de novo, mandou ele beber água, ele dormiu, caminhou. Por quê? Porque Deus nos quer bem saudáveis. Deus está mandando a gente cuidar da nossa alimentação. Está mandando você dormir. Nós às vezes acrescentamos muitos problemas na nossa vida porque não dormimos certo, não nos alimentamos certo, não temos disciplina nas coisas da nossa saúde, fazer atividade física. Deus está mandando cuidar da gente. Deus não está mandando você se desprezar. Cuide de você, cuide do seu corpo, porque esse corpo que você tem, quem deu foi Deus, foi o Senhor que criou. Assim ele mandou cuidar de Elias. Mas o interessante é que Deus foi falar com Elias, e Elias queria ouvir a voz do Senhor, e passou um vento forte, chegou a derrubar as rochas. Mas Deus não falou no vento forte. Veio um terremoto, abalou tudo. Ele está no meio de uma montanha, lá no Monte Horebe, no Monte Sinai. É uma cadeia de montanhas, foi rocha caindo por tudo quanto é lado. Mas Deus não estava no terremoto. Veio fogo, labareda à vontade, mas Deus não estava no meio do fogo. Ele estava acostumado a coisas grandes, fogo descendo do céu, tanta coisa que Elias viu, redemoinho, carruagem de fogo. Mas agora Deus falou de forma suave para Elias, na tranquilidade. Não fique buscando a voz de Deus no meio dos espetáculos espirituais. Não vá atrás de espetáculos. Em tal lugar, lá se fala de Deus, lá tem isso, lá tem aquilo. Tome cuidado. Porque o que Deus fez com Elias foi o quê? No silêncio, no quarto, no cantinho. Elias, eu quero te falar no teu ouvido. Eu quero te falar no silêncio, na quietude da tua alma, não na agitação, não no meio do fogo, nem no terremoto, nem da labareda. Eu quero te falar no silêncio, no cantinho do teu coração, da tua alma. Eu quero ver você regenerado, restaurado, renovado. Assim foi o Senhor. O Senhor te procura no silêncio do teu quarto, no cantinho da tua casa, só você e Ele para conversar. Você não precisa de barulho, você não precisa de profetadas, você precisa do Senhor e da palavra dele. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus quer falar no nosso coração, irmãos. E Deus renovou o seu propósito com Elias. O interessante é que Deus deu a Elias novas missões. Cuidou da alimentação de Elias, cuidou do físico dele, cuidou da alma, cuidou do corpo, cuidou de tudo. Mas chama Elias descansado.
Senhor que estava ali com ele agora. Ele lembrou: há um Deus em Israel, a quem eu sigo. Ele percebeu que Deus foi com ele por todos aqueles caminhos. Deus ouviu o desabafo deles, e Ele ouve o nosso desabafo. Já que a gente diz: eu não falei tanta besteira com o Senhor hoje, Ele te ouve. Ele ouve tudo que a gente está falando, porque Ele nos conhece. Ele sabe os nossos limites. Por isso que Ele diz: lá na glória não há mais limite. Lá é só alegria, sem limitações, sem choro e sem lágrimas. Agora Deus chama Elias. Elias, vem para fora da caverna. O que é que Deus está dizendo? Elias, é hora de você levantar a cabeça e de enxergar as coisas de novo pelo meu olhar. Olhar pelo Todo-Poderoso a quem Elias servia. Interessante. Deus está chamando Elias de novo, renovando o seu chamado, o seu propósito na vida de Elias. Não era hora de Elias se aposentar. Ele queria morrer. Talvez agora o Senhor, deixa eu descansar. Não, você tem novas missões. E passou 3 missões para Elias, interessantes, que era a pedagogia de Deus. Deus mandou Elias ungir 2 homens como futuros reis. Um foi o rei, um que seria futuro rei da Síria, que ficava ao norte de Israel, no norte. Deus está dizendo: ó, eu comando os reis das nações. Você vai ungir fulano como rei sobre a Síria. Eu governo a Síria, não é só Israel, não é só Judá. Eu governo os reis de outros povos. Você vai ungir, Elias, Jeú como futuro rei de Israel. Quem era o rei de Israel? Acabe. Mas você vai eleger Jeú. Quem foi Jeú? Olha o que Deus está tentando mostrar para Elias. E Elias não viu essa parte na prática. Jeú lá no futuro, anos depois, Acabe já tinha morrido. Quem estava governando era o rei, era o filho de Acabe. Jeú toma o governo de Israel do norte. Elimina toda a família de Acabe, inclusive Jezabel, e destrói todos os templos e postes ídolos a Baal. Jeú, Deus mostrando: está tudo no meu controle, Elias. Eu acabo com isso no dia que eu quiser. Eita glória. Deus precisava de Elias para acabar com Jezabel, para acabar com a idolatria, para avivar Israel. É o Senhor que faz a obra. E você vai eleger, vai ungir Eliseu como teu sucessor. Porque a obra não vai parar. Eliseu vai continuar aquilo que eu comecei através de você. Deus não nos restaura, irmãos, para nos aposentar, mas para nos lembrar que a nossa história ainda não acabou. Amém. Deus quer fazer muito mais na tua vida. Olha, mas eu vi uma história de desânimo e tal, mas Deus está te restaurando e Ele quer te usar ainda muito mais. Amém. Agora deixa Ele dizer o que Ele vai fazer na tua vida e através da tua vida. Amém. Enquanto estivermos aqui na terra, nessa vida, enquanto estivermos respirando, Deus vai nos usar, não importa onde, não importa onde, não importa de que forma, Ele vai nos usar. E sim, irmãos, fechando, a história de Elias nos ensina que Deus não está procurando super-herói do máximo. Deus procura vasos de barro que Ele possa ter nas mãos dele e moldar conforme a sua vontade. Amém. Elias recuou, chorou, se abateu, quis desistir, mas tem uma coisa interessante: Deus não desistiu de Elias. Deus não desiste de nenhum de nós. Amém. Lembremos sempre disso. Como é que você está hoje? Exausto? Escolhido em uma caverna da vida?
vivendo na solidão. Deus está te chamando para fora. Ele continua soberano sobre todas as coisas. Amém. Confie nele. Abra os ouvidos e escute a voz mansa e suave do Senhor. Ele te conhece, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, mas Ele nos dá o seu Espírito para podermos caminhar nessa vida. Amém. Deus te chama hoje para que você saia da sua caverna. Sua humanidade, lembre-se disso. A nossa humanidade nunca será obstáculo para Deus ser fiel em nossas vidas. Amém? Guarde esses 3 pontos. Descanse em Deus. Reconheça suas fraquezas. Reconheça suas limitações. Reconheça suas lacunas. Reconheça que você não precisa ser forte o tempo todo. Quem te dá força é o Senhor. Amém. 2. Saia do isolamento. Compartilhe suas dores. Não fique refém das suas dores e dos seus sofrimentos. Você não é o único a passar por lutas. Paulo, na sua carta 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, diz: ajudem-se e animem-se uns aos outros. Essa é a palavra que nós vamos usar como igreja do Senhor. Amém. Nunca se afaste da igreja do Senhor, daqueles que andam com o Senhor. 3. Ouça a voz de Deus. Tire os ouvidos do barulho das ameaças da vida. Se eu começo a ouvir só as ameaças, só os problemas, abro meus olhos só para enxergar problema, eu só vou ficar mergulhado no medo, no desespero. Ouça sim e gaste tempo em ouvir a voz suave da graça de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Vai descansar um pouco. Eu não tenho pão e água para dar para vocês agora. Água tem, aliás, mas pão quentinho, beleza, recebeu, eu tenho não. Que o Senhor nos abençoe, todos. A entender que o Senhor quer nos renovar sempre. Não deixemos que os problemas, as dificuldades humanas nos tire a visão de que quem nos chamou e garante a sua chamada é o Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pelo momento que aqui vivemos como igreja. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é fiel sempre. Amém. Apesar das nossas fraquezas, apesar de nós, o Senhor nunca desistiu de nenhum de nós. Ó Deus, continue investindo em nossas vidas. Nos tira, Senhor. Aqueles que estão, ó Deus, em alguma caverna, escondidos, Senhor Deus, fugindo, ó Deus, da vida. Retira-se, traz para fora, alimenta-se, restaura a saúde, restaura, Senhor Deus, a alegria, o ânimo, Senhor, para que o Deus lembrasse, Senhor Deus, que o Deus de ontem é o Deus de hoje e o Deus da eternidade, Senhor. Que quando nós nascemos, o Deus que nos criou já existia, ó Deus, na eternidade. O Senhor já sonhava com cada um de nós na eternidade, Senhor. E o Senhor tem um propósito para cada um de nós, ó Deus, sermos estar na eternidade com o Senhor, Pai. Fica conosco todos os dias, Senhor, nas nossas famílias, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Mas, Senhor Deus, que a nossa visão esteja sempre no Senhor, Pai. Não nas Jezabéis da vida, Senhor, mas no Senhor, Pai. Não nas ameaças, mas no Senhor. Não nos problemas que às vezes vêm e vão vir, Senhor, mas que nunca percamos de vista, Senhor Deus, que o Senhor está conosco, Senhor. No nome de Jesus. Leva-nos em paz para as nossas casas. Abençoa a vida de todos que estão aqui, de todos que não puderam vir, de todos que um dia virão, ó Deus, verão essa transmissão, Senhor Deus, essa gravação desse culto, Senhor. Que o Senhor abençoe cada vida no nome de Jesus. Leva-nos em paz para nossas casas, no nome de Jesus. Amém. Após a oração silenciosa, irmãos.